Querido povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma vez poder chegar até você através desse vídeo falando da palavra de Deus. Estamos vivendo ainda tempos difíceis, tempo de pandemia, embora as vacinas estão chegando, mas precisamos tomar todo o cuidado necessário. Lembrando que a Igreja do Evangelho Quadrangular de Montemor, sede regional, continua com seus cultos presenciais, obedecendo todas as normas da OMS. E também aos domingos nós temos esse momento em passar a palavra de Deus ao seu coração. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te agradecer por cada pessoa que me ouve, que me assiste nesta noite. Quero pedir a tua bênção e a tua graça e que o teu poder se manifeste em cada vida, em cada coração, em cada família, em nome de Jesus. Quero ler com vocês a Santa Palavra de Deus, registrada no Evangelho de Lucas, quando nós vemos aqui Lucas falar sobre as coisas, dizendo sobre a ansiedade pelas coisas materiais. Lucas 12, do versículo 22 ao 32 diz assim: E disse aos discípulos, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeis, nem quanto o corpo e com o que vestireis. Pois a vida é maior do que o alimento e o corpo maior do que as roupas. Olhai os corvos que não semeiam, nem colhem, nem dispensam, não tem despensa, nem celeiro, Contudo, Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração à sua vida? Se não podes fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas roupas, pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta, que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados, se tereis o que comer, o que beber. Porque as pessoas do mundo procuram todas estas coisas, mas vosso Pai sabe o que precisais dela. Antes, buscai o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vemos aqui então o evangelista São Lucas falar sobre a importância de nós não ficarmos ansiosos pelas coisas deste mundo, pelas coisas materiais. Jesus disse isso, e São Lucas escreve essas palavras dizendo sobre a ansiedade. E nós vivemos um mundo e numa época muito difícil, muito complicada, aonde a ansiedade tem tomado conta da nossa vida. Mas eu vou dizer algo a você. Nós precisamos continuar crendo que para Deus não há limites. Para Deus nada, tudo para Deus é possível. E eu vou dizer aquilo a você que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então, o evangelista reporta as palavras através das Escrituras
dizendo, Jesus aos discípulos, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer, e nem quanto o corpo, com o que vestir. Nós vivemos em situações hoje complicadas, mas nós temos que acreditar que Deus é o Senhor e que Ele está no controle da nossa vida. Por isso nós devemos acreditar que Deus trará a nós, na verdade, tudo o que precisamos para ter uma vida abençoada e que todas as nossas necessidades, elas serão supridas pelo poder de Deus. Ele nos mostra aqui dizendo, não devemos estar preocupados com o alimento mais do que a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida é muito mais que o alimento. E também nós não podemos estar tão preocupados com a nossa roupa, porque o nosso corpo é muito maior do que isso. E aí ele nos dá o exemplo dizendo, olhai os corvos que não semeiam nem colhem, não têm despensa e nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Jesus, então, através de São Lucas aqui, está dizendo para nós não ficarmos preocupados. Quando nós temos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que entender que Deus estará suprindo todas as nossas necessidades pela fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos a igreja primitiva, os cristãos no início da igreja, nós vemos Deus operando grandes maravilhas, sinais, milagres, cura, trazendo aos seus filhos e filhas a provisão. É que hoje nós às vezes confiamos mais na criatura do que no Criador. E às vezes, por causa dessa ansiedade, de nós não termos a confiança, a esperança de crer que Deus tem o poder de nos abençoar, nós tomamos a frente, corremos e emprestamos do cheque especial, emprestamos de pessoas, sendo que aqueles que confiam e servem a Deus, devem confiar, porque Deus providenciará um milagre para a nossa vida. Eu sei que a barriga não espera, e Deus sabe disso. É por isso que ele diz, não estejam ansiosos pelo que eis de comer, de vestir, de beber. Nós temos que crer, e Deus, Ele abençoará. Eu quero contar uma experiência que eu passei com a minha esposa, e há mais de 30 anos atrás, há uns 33 anos atrás, eu e a pastora Cláudia, minha esposa, nós tínhamos o nosso primeiro filho, nós temos 2 filhos, Daniel e Israel, e o Daniel era muito pequenininho. O Daniel era uma criança, um bebezinho, ele ainda mamava no seio da sua mãe, e nós não tínhamos o que pôr na panela. Nós estávamos na igreja, num salão alugado em Nova Veneza, subdistrito de Sumaré, São Paulo, e nós levantamos naquele dia sabendo que não teríamos nada para comer. E realmente, nós às vezes queremos entrar em desespero. E eu estava quase entrando em total desespero, quando eu resolvi com ela fazer uma oração. E nós oramos, dobramos o joelho e pedimos e falamos, Deus, nós não temos o que ter na panela, pôr nada na panela. E nós oramos e confiamos em Deus. Passado algumas horas, bateu lá em casa uma pessoa, um irmão de outra igreja nossa, e disse, pastor, eu estava em minha casa e de repente Deus disse para mim, vai até a casa do meu servo e leva a ele uma cesta básica. E ele disse, pastor, eu não sei se o senhor está precisando, mas está aqui a cesta básica e ainda também me deu uma certa quantia em dinheiro.
E nós, a partir daquele dia, vimos o quanto Deus cuida daqueles que nele esperam, daqueles que nele confiam. E graças a Deus, logo após, fomos orar, agradecer, e a partir daquele dia, nós tínhamos alimento, nós tínhamos mistura. Então, nós temos que, em algum momento da nossa vida, acreditarmos em Deus, crer que Ele é autossuficiente para nós. O gerente do banco, ele é importante sim, mas autossuficiente para cada um de nós tem que ser Deus. Os nossos amigos que têm poderes aquisitivos, têm dinheiro, é importante sim, mas Deus é muito mais, porque a palavra de Deus diz: olhai os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, eles nem ajuntam em celeiros, ele não tem despensa, contudo, vosso Deus vos alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Então, querido ouvinte, querido irmão em Cristo, irmã, pai de família, mãe de família, que talvez neste momento esteja angustiado, desesperada, eu quero dizer para você: dobre o teu joelho, creia, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Jesus diz assim: nós não podemos estar ansiosos pelas coisas. Olhai os lírios, eles não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles por causa da beleza. Deus é fiel, Deus não muda, e eu quero dizer para você, assim como Deus veste as plantas, que hoje está no campo, linda, maravilhosa, e amanhã ela seca, ela é jogada no forno para ser queimada. Jesus fala assim: vocês valem mais que ela, homens de pouca fé. Portanto, não fiqueis preocupados se não têm o que comer ou o que beber. Porque as pessoas do mundo, ou seja, as pessoas que não têm Deus, que não acreditam nele, procuram estas coisas. Mas para aqueles que acreditam, Deus diz: o vosso Pai sabe que precisais dela. Antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fica aqui a minha palavra ao seu coração. Sei que estamos vivendo em tempos difíceis. Eu já passei momento em minha vida de estar desempregado. Eu já passei momento em minha vida com meu filho, com alguns meses de idade, 10 meses de idade, e ser mandado embora da empresa, e chorar em casa como uma criança. Eu chorava diante da minha esposa, como uma criança desmamada. Mas Deus sempre nos socorreu na hora difícil, na hora de angústia, na hora de tribulação. Por isso eu quero dizer a você que me ouve: creia no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. E se você está desempregado, eu digo em nome de Jesus que a porta se abra do emprego para você e que a bênção de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família e até mesmo sobre a sua empresa. Que Deus abençoe. Eu vou orar por você. Amantíssimo Deus, Pai de poder e de misericórdia, eu quero neste momento interceder. Eu quero neste momento orar para todos que me ouvem e me assistem neste momento, pedindo um milagre, o milagre da provisão. Senhor, envia seus anjos poderosos, ministradores, para ir de encontro a este lar, a esta casa, a esta família, a esse chefe de família, a esta mãe de família, e que essa família receba o milagre da provisão, o milagre do trabalho, o milagre da prosperidade. Receba o milagre da cura e da libertação na sua vida, no seu corpo, no corpo de uma pessoa, de um ente querido. Deus visita agora. Eu oro por todas
essas pessoas que estão internadas, não interessa se seja Covid, não interessa se seja o câncer, problema de coração, diabetes, seja qual for a enfermidade, seja ela microbiana, bacteriana, seja ela espiritual, seja ela psicossomática, eu repreendo agora em nome de Jesus e que esta vida seja alcançada hoje e sempre para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Quero lembrar você que quinta-feira às 19 horas estaremos na nossa igreja sede, a rua 25 de janeiro, 195, no Parque Imperial, Montemor, São Paulo, em frente à rodoviária, para mais um culto de cura, libertação na presença de Deus. E aos domingos de manhã, estamos tendo às 9 horas o nosso culto, a bênção de Deus para a sua família, e também aos domingos, às 18 horas, também o culto para a família. Que Deus possa abençoar sua casa, que Deus possa abençoar todo o seu corpo, alma e espírito. Vou orar por você, por aqueles que têm dizimado, por aqueles que têm ofertado e mantido a obra de Deus em pé. Vai aparecer aqui na tela o número de nossa conta bancária, e você que é um membro da nossa igreja, um simpatizante, e sabe a palavra de Deus, que é dando que se recebe, é plantando que se colhe, é batendo que a porta se abre, contribua com a sua igreja e Deus irá abençoar sua vida, sua casa, sua família e seus negócios. Senhor Deus, eu quero orar neste momento por cada ofertante dizimista, por cada colaborador, ó Deus, da tua obra nesta terra. Venha abençoar essas mãos, venha abençoar essas vidas, que haja o poder da multiplicação. Pai, em nome de Jesus, esse pai de família, essas pessoas que estão desempregadas, dá o emprego, Senhor, para que elas possam cuidar de seus familiares e também, se achar que necessário, cuidar da tua obra, ofertando e dizimando. Eu abençoo cada vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa. Fique na paz, um grande abraço do pastor Juarez, da pastora Cláudia e de toda a família quadrangular. Deus os abençoe.